Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar seguimento aqui à leitura de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Já estamos indo aqui para o final desse livro. Se você chegou aqui hoje, você pode acompanhar a leitura desde o início na nossa playlist. Conforme ensinou Carl Rogers, o que é mais pessoal é mais universal. Quanto mais autêntico você se torna, mais genuína é sua expressão, particularmente com referência a experiências pessoais e até mesmo dúvidas, e mais as pessoas conseguem se relacionar com você. Isso facilita a expressão delas, tornando-as mais seguras. Esta capacidade de se expressar, por sua vez, se reforça no espírito da outra pessoa. E a empatia criativa verdadeira acontece, produzindo novas descobertas e ensinamentos, além de um senso de aventura e excitação que mantém a dinâmica do processo. As pessoas começam a interagir uma com as outras usando quase meia frase, de modo aparentemente incoerente, mas conseguem entender as mensagens do outro rapidamente. Assim, universos inteiros de descobertas, novas perspectivas, novos paradigmas que permitem opções e novas alternativas se abrem e são analisadas. Apesar de ocasionalmente essas ideias ficarem boiando no ar, elas normalmente atingem algum tipo de resultado que é prático e útil. A sinergia nos negócios. Eu passei por uma experiência sinérgica particularmente significativa quando trabalhei com meus colegas na criação de uma declaração de missão corporativa para a nossa empresa. Quase todos os membros da companhia estavam nas montanhas, onde, rodeados pela natureza magnífica, começamos um primeiro esboço do que alguns de nós considerávamos uma excelente declaração de missão. No início, os contatos foram respeitosos, cuidadosos e previsíveis. Mas, quando começamos a conversar sobre as várias alternativas, possibilidades e oportunidades à frente, as pessoas começaram a se abrir com autenticidade e simplicidade. Elas passaram a pensar em voz alta. A agenda da declaração de missão deu lugar a um grupo livre de ideias, recolhidas livremente enquanto surgiam. As pessoas estavam sendo verdadeiramente empáticas, bem como corajosas, e nós passamos do respeito mútuo e da compreensão para a criação de uma comunicação sinérgica. Todos podiam sentir isso, era excitante. E conforme foi amadurecendo, voltamos à tarefa de colocar em palavras a visão coletiva atingida, cada uma delas contendo um significado específico e representativo para os participantes. A declaração de missão da corporação resultante diz: nossa missão é dar condições às pessoas e organizações para aumentar significativamente sua capacidade de desempenho, de modo a atingir objetivos valiosos através da compreensão e da vivência da liderança, baseada em princípios. O processo sinérgico que levou à criação de nossa declaração de missão ficou gravado nos corações e mentes de todos que estiveram lá e tem servido como quadro de referência do que estamos procurando fazer, bem como do que procuramos evitar. Outra experiência sinérgica de alto nível teve lugar quando aceitei um convite para servir como catalisador dos recursos e discussões durante o encontro anual de planejamento de uma grande seguradora. Com vários meses de antecedência, eu me encontrei com o comitê responsável pela preparação e organização dos 2 dias de encontro, que envolveriam todos os executivos do alto escalão. Eles me informaram que o padrão tradicional era identificar 4 ou 5 temas principais através de questionários e entrevistas, e ter propostas alternativas feitas pelos executivos.
Os encontros anteriores haviam sido trocas respeitosas de opiniões, ocasionalmente derivando para batalhas de personalidades defensivas do tipo vencer-perder. Eles eram normalmente previsíveis, pouco criativos e chatos. Conforme conversei com os membros do comitê sobre o poder da sinergia, eles sentiram seu potencial. Com alguma hesitação, concordaram em mudar o padrão. Pediram a vários executivos que preparassem relatórios anônimos sobre as questões prioritárias. E depois pediram a todos os executivos que se dedicassem a ler estes relatórios com atenção, de modo a compreenderem os problemas e os diferentes pontos para o encontro, preparados mais para ouvir do que para falar, e mais preparados para criar e sinergizar do que para defender e proteger suas noções. Dedicamos metade do período, dedicamos metade do primeiro dia a ensinar os princípios e exercitar as práticas dos hábitos 4, 5 e 6. O resto do tempo foi gasto em sinergia criativa. A liberação de energia criativa foi incrível. A animação substitui o tédio. As pessoas se abriram para a influência das outras, realizando novas descobertas e percebendo opções. No final dos encontros, o resultado havia sido uma concepção inteiramente nova do tipo de desafio prioritário para a companhia. As diferenças foram avaliadas e superadas. Os relatórios pessoais tornaram-se obsoletos. Uma nova visão comum começou a se formar. Uma vez que as pessoas experimentam a sinergia real, elas nunca mais são as mesmas novamente. Elas descobrem a possibilidade de ter outras aventuras no futuro, capazes de abrir suas mentes. Com frequência são feitas tentativas para recriar uma experiência sinérgica específica, mas raramente dá certo. Contudo, o propósito essencial por detrás do trabalho criativo pode ser recriado. Como diz a filosofia oriental, não buscamos imitar os mestres, procuramos o que eles procuravam. Não queremos imitar as experiências cinéticas criativas do passado, mas desejamos criar outras, a partir de objetivos novos, diferentes e por vezes mais nobres. Sinergia e comunicação. A sinergia é excitante. A criatividade é excitante. É fenomenal o que a mente aberta e a comunicação conseguem realizar. As possibilidades de um ganho realmente significativo, de um avanço significativo, são tão reais que vale a pena correr os riscos que esta condição apresenta. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nomearam David Lilienthal para liderar a nova Comissão de Energia Atômica. Lilienthal reuniu um grupo de pessoas altamente influentes, celebridades em seus campos, discípulos, por assim dizer, de seus próprios quadros de referência. Este grupo diversificado de indivíduos tinha uma agenda extremamente apertada e estavam impacientes para obter resultados. Além disso, a imprensa os pressionava bastante, mas Lilienthal levou várias semanas para criar uma conta bancária emocional muito alta. Ele fez com que as pessoas trabalhassem juntas para se conhecerem, revelarem seus interesses, esperanças, metas, origens, quadros de referência e paradigmas. Ele facilitou o tipo de interação humana que cria um grande vínculo entre as pessoas. E foi pesadamente criticado por levar tanto tempo fazendo isso. Diziam que não era suficiente. O resultado final, porém, foi um grupo com estreitas ligações, muito aberto, criativo e sinérgico. O respeito entre os membros da comissão era tão alto que, em caso de discordância, em vez de defesa e oposição, havia um esforço genuíno para a compreensão. A atitude era: se uma pessoa com a sua inteligência, competência e dedicação discorda de mim,
Deve haver algo em sua opinião que eu não compreendo, e eu preciso entender isso. Você tem outra perspectiva, um quadro de referências que eu preciso adquirir também. As interações sem preconceitos se multiplicaram e uma atitude inusitada teve origem aí. O diagrama a seguir mostra o quadro, o diagrama a seguir mostra o quanto a confiança está vinculada aos diferentes níveis de comunicação. O nível mais baixo da comunicação deriva de situações de desconfiança, que se caracterizam pela atitude defensiva, cuidadosa e frequentemente pela linguagem baseada nas formalidades legais, que cobre todas as possibilidades e procura padrões e cláusulas de rompimento para quando as coisas ficarem pretas. Esta forma de comunicação produz apenas vencer-perder ou perder-perder. Ela não é eficaz. Não existe equilíbrio entre P e CP. E cria novas razões para a defesa e a proteção. A posição intermediária é a comunicação respeitosa. Neste nível, interagem as pessoas relativamente maduras. Elas demonstram respeito pelos outros, mas querem evitar a possibilidade do confronto pesado, de modo que se comunicam polida, mas não enfaticamente. Elas podem entender intelectualmente o que os outros dizem, mas na verdade não olham lá no fundo para ver os paradigmas e pressupostos que estão por trás de suas posições, o que abriria caminho para outras possibilidades. A comunicação respeitosa opera em situações independentes e até mesmo nas interdependentes, mas as possibilidades criativas não se concretizam. Nas situações interdependentes, o compromisso é a posição normalmente tomada. O compromisso significa que um mais um é igual a um meio. Os dois lados cedem. A comunicação não é defensiva, protetora, furiosa ou manipuladora. Ela é honesta, verdadeira e respeitosa. Mas não é criativa ou sinérgica. Ela produz uma forma menor de vencer-vencer. A sinergia significa que um mais um dá 8, 16 ou até mesmo 1.600. A posição sinérgica de alta confiança produz soluções melhores do que as propostas originalmente, e todas as partes sabem disso. Mas ainda, elas realmente se satisfazem com um empreendimento criativo. Uma mini cultura se forma para criar satisfação. Mesmo que tenha pouca duração, o equilíbrio PCP está presente. Existem algumas circunstâncias nas quais a sinergia pode não ser atingida e o nada feito é inviável. Mas mesmo nestas mais circunstâncias, o espírito das tentativas sinceras costuma resultar em um compromisso mais eficaz. Em busca da terceira alternativa. Para termos uma ideia melhor de como nosso nível de comunicação afeta a eficácia interdependente, pensem no seguinte cenário. Chegaram as férias e o marido deseja levar a família para a beira de um lago, onde podem acampar e pescar. Isso é importante para ele. Faz um ano que planeja a viagem. Já reservou um chalé perto do lago e alugou um barco. Seus filhos estão super excitados com a ideia. Sua esposa, contudo, quer usar as férias para visitar a mãe doente, a 400 quilômetros de distância. Como não tem chance de vê-la com frequência, isso é muito importante para ela. Estas diferenças podem dar origem a uma experiência altamente negativa. Os planos já estão feitos. Os meninos estão super animados. Vamos pescar, diz o marido. Mas eu não sei por quanto tempo ainda mamãe vai estar conosco. E quero ficar um pouco a seu lado, a esposa retruca. E essa é a única oportunidade de fazer isso.
Esperamos o ano inteiro para tirar essa semana de férias. Os meninos vão se sentir péssimos, sentados na sala da avó a semana inteira. Além disso, sua mãe não está tão doente assim. E sua irmã mora a pouco mais de 1 quilômetro de distância. Cuida bem dela. Ela é minha mãe, sabia? Quero ficar um pouco com ela. Pode ligar para sua mãe todas as noites. E estamos pensando em ficar com ela na época do Natal, lembra? Daqui a 5 meses. Nem sabemos se ela ainda vai estar viva no Natal. Além disso, ela precisa de mim e quer ficar comigo um pouco. Ela está sendo bem cuidada. Além disso, eu e os meninos também precisamos de você. Minha mãe é mais importante do que uma pescaria. Seu marido e seus filhos são mais importantes do que sua mãe. Conforme eles discutem, podem se aproximar de algum tipo de compromisso. Talvez resolvam tirar férias separadas. Ele vai pescar com os filhos, ela visita a mãe. E ambos sentem-se culpados e infelizes. Os meninos percebem isso, o que prejudica as férias deles também. O marido pode ceder aos desejos da esposa, mas vai fazer isso de má vontade. E consciente ou inconscientemente, ele ajuda a tornar a semana horrível para todos, como previa. A esposa pode ceder ao marido, mas ela vai ficar ressentida e se afastar, preocupada com o possível agravamento do estado de saúde da mãe. Se ela ficar seriamente doente e morrer, o marido nunca vai se perdoar, nem será perdoado pela mulher. Qualquer que seja a solução de compromisso que encontrem, pode ficar registrada para os anos futuros, como um momento de insensibilidade, negligência ou decisão sobre prioridades erradas de ambas as partes. Pode se tornar uma fonte de desentendimento por anos a fio, talvez até levando à polarização da família. Muitos casamentos que eram belos, carinhosos, suaves e espontâneos se deterioram até chegar à hostilidade por causa de uma série de incidentes deste tipo. O marido e a esposa veem a situação de modo diferente, e esta diferença pode polarizar os dois, separá-los, criar barreiras para o relacionamento, ou então pode aproximá-los em um nível mais elevado. Se eles cultivarem os hábitos da interdependência eficaz, eles abordam as diferenças a partir de um paradigma inteiramente diferente. Sua comunicação se dá em um nível superior. Uma vez que possuem uma conta bancária emocional, eles contam com a confiança e a comunicação tranquila em um casamento. Como pensam em vencer-vencer, acreditam em uma terceira alternativa, uma solução que seja mutuamente benéfica e melhor do que as propostas originais de cada um. Como eles ouvem com empatia e procuram primeiro entender, criam dentro de si e entre eles um quadro abrangente de valores e preocupações que precisam ser levadas em conta na hora de tomar uma decisão. E a combinação destes ingredientes, a conta bancária emocional alta, o pensamento em vencer-vencer, a procura da compreensão em primeiro lugar, cria o ambiente ideal para a sinergia. O budismo chama isso de o caminho do meio. Meio, neste sentido, não significa compromisso, significa algo mais alto, como o ápice de um triângulo. Procurar o meio, em um sentido mais elevado, leva tanto o marido quanto a esposa, neste caso, a perceber que o seu amor, seu relacionamento, faz parte de sua sinergia. Conforme eles se comunicam, o marido sente profundamente o desejo e a necessidade de sua esposa estar junto à mãe. Ele compreende que ela deseja aliviar o trabalho da irmã, que tem cuidado mais da mãe. Ele compreende que eles não sabem realmente quanto tempo ela ainda estará com eles, e que certamente isso é mais importante do que ele pescar. E a esposa compreende profundamente o desejo de seu marido sair com a família toda e dar a oportunidade para que seus filhos se divirtam. Ela recorda o quanto investiram em lições e equipamentos para preparar a expedição de pesca e reconhece a importância de gerar boas lembranças ao lado deles. Sendo assim, eles somam seus desejos.
Não estão mais em lados opostos do problema. Estão juntos em um dos lados, olhando para o problema, compreendendo as necessidades, trabalhando para criar uma terceira alternativa que satisfaça ambos. Talvez possamos arranjar algum tempo para visitar sua mãe este mês, ele sugere. Posso ficar com as responsabilidades da casa durante o final de semana e arranjar uma empregada por uma semana, de modo que você possa ir. Sei que é importante para você fazer isso. Ou talvez possamos encontrar um local para pescar e acampar que seja perto da casa da sua mãe. Talvez não seja um lugar tão bom, mas ainda seria legal e estaríamos resolvendo o problema. Evitaria também que os meninos ficassem trancados dentro de casa. Talvez até possamos planejar atividades recreativas com os primos, tios e tias, o que seria um benefício adicional. Eles estão sinergizando, comunicando-se um com o outro até encontrar uma solução que satisfaça os dois. É melhor do que adotar qualquer uma das soluções propostas originalmente por eles. Melhor do que o compromisso. Trata-se de uma solução sinérgica que aumenta P e CP. Em vez de ser uma transação, é uma transformação. Eles conseguem o que os dois pretendem e melhoram o relacionamento no percorrer do processo. Sinergia negativa. Buscar uma terceira alternativa é uma mudança de paradigma importante. Representa o abandono da mentalidade ou do você ou eu. Mas veja a diferença nos resultados. Quanta energia negativa se despende normalmente quando as pessoas tentam resolver seus problemas ou tomar decisões em uma realidade interdependente? Quanto tempo se perde em apontar os pecados alheios, em politicagem, rivalidades, conflitos interpessoais, medidas preventivas de proteção, maquinações e adivinhações? Equivale a tentar dirigir em uma estrada com um pé no acelerador e outro no freio. Em vez de tirar o pé do freio, a maior parte das pessoas pisa mais fundo no acelerador. Tentam aplicar mais pressão, mais eloquência, mais informações lógicas para reforçar sua posição. O problema é que pessoas altamente dependentes estão querendo obter sucesso em uma qualidade interdependente. Ou elas são dependentes da força obtida em uma posição de poder e adotam uma postura do tipo vencer-vencer. Elas podem ser verbalmente as técnicas, elas podem usar verbalmente as técnicas de vencer-vencer, mas não querem, no fundo, escutar os outros. Só querem manipular. E a sinergia não floresce neste ambiente. As pessoas inseguras acreditam que toda a realidade pode ser entendida a partir de seus paradigmas. Elas têm uma imensa necessidade de transformarem os outros em clones e moldá-los para que adotem sua maneira de pensar. Elas não se dão conta de que a verdadeira força do relacionamento é ter um outro ponto de vista. Ser igual não significa proximidade. A proximidade ou unidade é a capacidade de complementar, não de tornar o outro igual. Isso é um pouco criativo e cansa. Isso é pouco criativo e cansa. A essência da sinergia é valorizar a diferença. Hoje em dia, acredito que a chave para a sinergia interpessoal está na sinergia intrapessoal, ou seja, na sinergia existente dentro de nós. O centro da sinergia intrapessoal encontra-se nos princípios dos três primeiros hábitos, que dão a segurança interna suficiente para lidar com os riscos de ser aberto e vulnerável. Ao interiorizar os princípios desenvolvidos, a mentalidade da abundância de vencer-vencer e a autenticidade do hábito 5. Um dos resultados práticos de adotar o centro dos princípios é que nos tornamos inteiros, verdadeiramente integrados. As pessoas acostumadas profundamente com o pensamento lógico verbal do cérebro esquerdo descobrem o quanto é inadequado este tipo de pensamento para a solução de problemas que exigem uma grande dose de criatividade.
Elas tomam consciência e começam a criar um novo modelo dentro do seu cérebro direito. Não que o cérebro direito estivesse ausente, encontrava-se apenas adormecido. Seus músculos não haviam sido desenvolvidos, ou quem sabe se atrofiaram depois da infância, por causa da ênfase no cérebro esquerdo, da educação formal e do meio social. Quando as pessoas têm acesso tanto ao cérebro direito, intuitivo, criativo e visual, quanto ao esquerdo, analítico, lógico e verbal, aí sim o cérebro inteiro está trabalhando. Em outras palavras, a sinergia psíquica está acontecendo dentro da sua cabeça. E este instrumento está mais de acordo com a realidade da vida, porque não é só lógico, também é emocional. Certo dia, eu estava apresentando um seminário intitulado Administração com Direito, Liderança, Administração com o direito, liderança, com o esquerdo. Bom, vamos ficar por aqui para ler esse novo seminário dele no próximo dia de leitura. E se você está nos acompanhando até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, acesse a nossa playlist para acompanhar essa leitura desde o início, deixe seu like, comente também nesse vídeo. O seu comentário fará com que mais pessoas recebam esse vídeo e conheçam essa leitura e outras que também fazem parte do canal. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.